Deus está construindo algo muito maior. Deus está construindo algo muito maior. Bem-vindo mais uma vez ao Celebrar a Palavra de hoje. Hoje vamos para o nosso devocional, seguindo aqui. Para você que chegou agora, eu faço uma leitura, então eu escolho uma leitura aqui que realmente está tocando em mim. E logo em seguida a gente faz uma reflexão depois dessa reflexão, uma leitura dessa reflexão, né? Com alguns comentários, depois a gente tem alguns motivos para a gente acrescentar dentro da nossa oração no dia de hoje, que a gente possa refletir um pouco mais o dia em cima desse contexto, dessa leitura e dessa reflexão. Vou ler então, Bíblia aberta, se possível, abra a sua Bíblia. Vamos começar em 1 Coríntios, do versículo 2, 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9. Está escrito assim: Mas, como está escrito, o que os olhos não viram e os ouvidos não ouviram, e o que jamais subiu ao coração humano, é o que Deus preparou para aqueles que o amam. Muito forte essa leitura. Vou ler de novo, porque a leitura é muito boa e a gente tem que prestar muito detalhe, prestar muita atenção em todos os detalhes. Mas, como está escrito, o que os olhos não viram, o que os ouvidos não ouviram e o que jamais subiu ao coração humano uma afirmação, é o que Deus preparou para aqueles que o amam. Muitas vezes as nossas orações são sinceras, mas pequenas. Pedimos coisas pequenas. Pedimos algo específico, uma resposta rápida, uma porta aberta, um alívio imediato. E Deus ouve. Mas quando pedimos uma resposta, Deus está construindo algo muito maior. Enquanto buscamos sair de um momento difícil, Deus está preparando um caminho. Enquanto queremos algo que resolva o momento, o agora, aquilo que está acontecendo, Ele está formando algo que vai realmente marcar as nossas vidas. O problema não é que oramos errado, é que muitas vezes oramos menor do que Deus pensa, oramos de maneira pequena, oramos por aquilo que nós estamos enxergando, somente aquilo que nós estamos enxergando, somente aquele pequeno problema, que para a gente pode parecer um problema absurdo, um problema enorme, para Deus não é um problema. E a Bíblia é clara. O que Deus prepara vai além do que pedimos, do que imaginamos, ou melhor ainda, do que conseguimos entender. Às vezes o que pedimos é apenas uma semente dentro de um plano muito maior. Insistimos no que parece urgente, sem perceber que Deus está alinhando algo interno ou algo mais eterno, vamos dizer assim. É como se pedíssemos um copo de água e Deus estivesse construindo uma fonte. Olha como essa reflexão é poderosa, que a gente possa entender sobre o que se trata esse versículo. Às vezes a gente pede um copo de água. Um copo de água vai te resolver a sede naquele momento, naquele instante, porque é realmente aquilo que nós estamos preocupados. Mas Deus está preparando, está construindo uma fonte que vai jorrar água por muito e muito tempo. É como se quiséssemos voltar ao normal e Deus estivesse nos conduzindo para algo muito melhor. Olha, vou ler de novo esse contexto, né, para que a gente possa entender. É como se
quiséssemos voltar ao normal, padrão, e Deus estivesse nos conduzindo para algo muito melhor. Como se pedíssemos uma mudança e Deus estivesse preparando um propósito. Deus não apenas pensa pequeno, Ele não vai pensar pequeno, na verdade. Deus não pensa pequeno, Ele não vai pensar pequeno. Deus não constrói algo pequeno. Deus não responde para você com o mínimo, com só aquilo. Deus, na verdade, vai pensar muito além do que a gente imagina. É como está na leitura do nosso versículo, né? Que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, o que jamais subiu ao coração humano é o que Deus preparou para aqueles que o amam. Tem essa afirmação muito grande, muito importante. Com isso eu quero deixar um desafio para você no dia de hoje. Hoje, reflita com sinceridade. Existe algo que você tem pedido que talvez seja menor do que aquilo que Deus quer fazer? Quase que certeza que existe, tá? Mas é mais para você refletir sobre isso. Existe dificuldade em que confiar quando a resposta não vem é imediata? Existe aquela dificuldade que não importa qual que seja a dificuldade, a resposta não vai vir imediata, mas você precisa crer, somente crer e confiar em Deus. Quais são esses pontos, né? Por algum momento, pare por um momento e entregue não apenas o seu pedido, mas também os seus limites. Então não é somente o pedido, entrega na mão de Deus. E aí você pode acrescentar, aqui também deixo alguns motivos para você acrescentar dessa situação de entregar na mão de Deus, que eu já vou voltar nesse assunto. Ora pedindo olhos espirituais para perceber o que Deus está construindo. Ora pedindo um coração confiante quando não entende o processo. Ora pedindo fé para não se contentar com o mínimo quando Deus está preparando algo maior. Nossa. É de a gente se pensar. E entrega com sinceridade os seus pedidos e as suas expectativas. Eu sempre falo, esses dias eu estava conversando com alguns amigos e falo que entregar para Deus que seja feita a vontade dele é algo que a gente não entende muitas vezes, né? Muitas vezes a gente entrega, mas a gente quer ter algum controle, quer ter saber o que está acontecendo, ou entrega dizendo mais ou menos o que você gostaria que acontecesse. E isso não é entregar, né? Não é falar, Deus, que seja feita a tua vontade. Jesus já nos ensinou no Pai Nosso, Deus, seja feita a tua vontade. E muitas vezes a gente tenta fazer isso, fala da boca para fora, mas não tem essa clareza de que, Deus, seja feita a tua vontade. Entrego essa situação para ti e você decide como o Senhor queira. E essa é a grande verdade. Quando a gente entrega para Deus um problema, uma situação, por mais difícil que seja para o ser humano, para a gente, enquanto você estiver dentro daquela situação, você não consegue enxergar uma solução ou não consegue ver a mão de Deus. Mas quando você para e respira e está com o coração entregue verdadeiramente, a resposta de Deus vem e ela vem muito rápida. Eu não estou dizendo para você que você tem que entregar agora e daqui 2 minutos Deus vai te responder. Mas confia, entrega, que você vai perceber quanto Deus está colocando as mãos e conduzindo para algo muito melhor que você nem imaginava. Também quero deixar aqui alguns versículos complementares a esse texto para que você possa ler também durante o seu dia. Efésios do
Efésios capítulo 3, versículo 20. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Jeremias 29, versículo 11. Porque eu sei os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de paz e não de mal, para lhes dar um futuro e uma esperança. E convido vocês a fazer uma declaração aqui junto comigo, que é, repete comigo, confio em Deus, mesmo quando não vejo tudo. O que eu peço é pequeno, perto do que Ele está construindo. Vou repetir. O que eu peço é pequeno, perto daquilo que Ele está construindo. Eu descanso no Deus e faz infinitamente mais. Eu descanso no Deus que faz infinitamente mais. Entregue para Deus, confie em Deus, porque com certeza absoluta o que Ele tem é muito melhor e muito maior, com um propósito incrível que a gente nem imagina. Que no dia de hoje você possa compreender essa palavra, entregar para Deus, entender que Deus tem um propósito muito maior do que nós imaginamos, nós construímos. Que o seu dia de hoje seja abençoado, que se essa palavra te tocou, que você possa compartilhe nos grupos, curte, deixe o seu comentário, que a palavra de Deus possa abençoar não somente as nossas vidas, mas que possa também abençoar a mais pessoas. Ok? Deus te abençoe. Nos vemos amanhã. Tchau, tchau.